Questão 10.802. O presidente e os diretores do Bacen poderão ser demitidos de seus cargos em caso de enfermidade que impossibilite o titular de exercer o cargo? Sim, né? Porque se a pessoa está ali incapacitada de exercer a função, não tem sentido permanecer no cargo. Então, dê espaço ali para outra pessoa atuar e fazer uma boa gestão dessa situação. Segundo, a pedido do presidente da República por divergência política, antes da autonomia do Banco Central, isso era possível. Agora não mais. Por quê? O presidente ele pode até escolher, né? Aliás, o presidente do Banco Central, né? Ele ainda é indicado pelo presidente da República. Porém, ele agora tem que cumprir mandato, né? Então agora não é possível mais que o presidente da República faça o quê? A interferência por questões políticas na gestão do Banco Central. Então, a opção 2 está incorreta. Olha só a 3. Ao apresentarem comprovado, né, e constante desempenho insuficiente aos objetivos do Bacen. Sim, né, porque isso é o que, gente? Incapacidade, isso é o que? Isso é incompetência. Isso é basicamente incompetência. Então, sim, isso também pode, né, gerar aí a demissão tanto do presidente quanto dos diretores do Banco Central. A quarta opção, nos casos em que o presidente do Bacen tenha sido indicado pelo ex-presidente concorrente do presidente atual. Esse daqui também está incorreto pelo mesmo motivo da segunda opção, por conta do mandato, né? Então agora, o presidente do Banco Central, ele tem um mandato a cumprir. E aí esse mandato, ele passa inclusive durante o período ali, né, de troca de presidente da República. Então, quando há a troca do presidente da República, o presidente do Banco Central, escolhido, né, pelo presidente anterior, ele ainda está dentro do período de mandato. E o presidente da República que está assumindo, né, a gestão do nosso país não pode simplesmente não gostei de você, não quero você gerindo o meu Banco Central do meu país, então, ó, show. Isso não existe. A autonomia do Banco Central veio justamente para poder evitar e barrar essa palhaçada de gestão de divergência política e interferência política na gestão do nosso Banco Central, beleza? Então, por isso, a quarta opção também está incorreta. Quinta opção, nos casos de condenação pela prática de ato e de improbidade administrativa ou de crime cuja pena proíba, né, mesmo que temporariamente o acesso a cargos públicos. Sim, isso gera também, né, obviamente, demissão, tanto do presidente quanto dos diretores. E é algo óbvio, né, gente? Aqui a gente está falando de condenação, então, por favor. E, por último, e não menos importante, a pedido. Poxa, se o cara não quer continuar na gestão, óbvio, né? Meu filho, vai com Deus, segue o bonde, traz outro para gerir esse negócio aqui para a gente ser feliz. Então, por isso, a alternativa correta aqui é a letra A. São considerados investidores profissionais. Está correto o que se afirma em. Então, já vamos ler de forma direcionada, buscar o certo. 1. Seguradoras e investidores residentes. Seguradoras, realmente, é considerado investidor profissional. Agora, investidor residente pode ser, pode não ser. Investidor residente é quem reside aqui no Brasil. Então ele pode ser profissional, só que deveria estar especificando. Ele tem 10 milhões de reais para investimentos e também assinou o termo de investidor profissional. Aqui, investidor residente, ele pode ser profissional, qualificado ou comum. O que estaria certo é investidor não residente. Para ser investidor não residente, ou seja, alguém que não é do Brasil, ele tem que seguir várias regras que dão a ele também o direito de ser investidor profissional, tá? Aqui é residente, então faltou especificar. A 1 está errada, bora seguir para a 2. Entidades abertas e fechadas de previdência complementar são sim consideradas investidores profissionais. Perfeito. 3. Fundos de investimentos, você tem que saber também que é considerado investidor profissional. E 4. Investidores residentes e agentes autônomos de investimentos. Aqui, investidor residente,
Nós já vimos que não será, né? Faltou especificar. Mas o agente autônomo de investimento, ele pode sim ser considerado profissional. Agente autônomo de investimento, consultor de valores imobiliários, se eles forem credenciados à CVM, eles serão considerados profissionais, anota isso, para recursos próprios. Então vamos a um exemplo. Vamos supor que eu busque a certificação Ancor e eu passe na certificação. Aí eu me vinculo a um escritório vinculado a uma corretora, da XP, do BTG, de qualquer corretora. Perfeito, agora eu sou agente autônomo de investimentos. Eu sou investidor profissional para o meu dinheiro, para o dinheiro do Bruno. Se eu for atender um cliente, eu não vou poder ser investidor profissional por ele, para recurso de terceiros, somente para o meu capital, tá? Então pode ter essa pegadinha na prova também. A4 está errado, não por isso, por conta do investidor residente, que nós já vimos lá na número 1. 2 e 3, resposta correta é a C, aguardo você na próxima questão. Questão 11.165. São órgãos responsáveis pela fiscalização das entidades fechadas e abertas de previdência complementar. Questãozinha básica de interpretação se você errou nessa daqui. Por quê? Por mais que ele não colocou aqui na frente, respectivamente, ele quer saber respectivamente. Quer saber exatamente na ordem que ele traz aqui na questão para você. Então, se ele traz primeiro o órgão responsável de entidade fechada, quem que é o órgão responsável de entidade fechada? Quando a gente fala de fundos de pensão, previdência fechada, Previc. Então, meu querido, você tem que marcar primeiro a Previc. Para que você vai me marcar a letra C? Ah, mas a letra C também tá certa, é SUSEP e Previc, mas não, ele quer saber respectivamente, ele quer saber na ordem. Por mais que não tenha especificado isso na questão, sempre vá pela ordem que a questão traz para você, tá bom? Então, nesse caso, nós temos Previc, Previdência Fechada, e SUSEP, Previdência Aberta. A resposta correta, letra C. Por favor, enfie isso na sua cabeça. Não está especificado respectivamente, mas responda na ordem que a questão traz para você. Fechou? Questão 10.923. Sobre as corretoras e distribuidoras de valores imobiliários, né, as CTVMs e DTVMs, assinale as informações analise as informações a seguir. Primeiro, exercem funções de agente fiduciário. Bom, as corretoras e as distribuidoras, elas podem agir ali como defensores dos debenturistas? Sim, elas podem, tá? Elas conseguem exercer essa função e elas têm liberdade para poder fazer isso, ok? Realizam a administração de fundos e clubes de investimento também. Elas também são autorizadas pela CVM a fazerem a administração desses clubes e desses fundos. O crédito ofertado pelas corretoras é denominado conta-margem. Sim, também está certo. Agora, intermediam operações de câmbio? Elas podem fazer aí ali a intermediação desse processo financeiro de compra e venda de moeda estrangeira? Pode também. Então, neste caso, todas as alternativas estão corretas. A resposta correta é a letra D. Essa questão 11.161. São atribuições do Bacen, exceto, olha só a palavrinha, né? Exceto, ela quer uma alternativa que esteja errado, tá? Então, olha só, letra A. Administra o Sistema de Pagamentos Brasileiro, SPB, e o meio circulante. Isso é uma função do Banco Central? É, né? B. Regula e administra o Sistema Financeiro Nacional também. Controla o fluxo de capitais estrangeiros? Será? E letra D. Disciplinar o crédito e todas as suas modalidades. Cuidado se você não marcou a letra D, porque você pode ter confundido, né, com controlar o crédito, né? Então, quem exerce o controle do crédito é o Banco Central, mas quem disciplina, né, quem coloca ali as regras, né, quem forma ali as diretrizes para que o Banco Central possa atuar como controlador, né, dessa modalidade do crédito, é o CMN, tá? O Conselho Monetário Nacional. Então, por isso, a resposta correta, que é a incorreta, que é a questão que é de nós, é a letra D.
Questão 11.162. A Previc fiscaliza a ASE. Olha só, Previc, SUSEP. Então, nós não estamos falando de empresas, né? Não estamos falando de bancos, não estamos falando de instituições financeiras aí. Então, no caso, nós estamos falando de, por exemplo, seguradoras, companhias de capitalização, resseguradoras, planos, né, de previdência, seja aberto, seja fechado. Então, falando da Previc, letra A, seguradoras. Letra B, empresas SA, e aí eu já elimino logo de cara, né? Letra C, entidades fechadas de previdência complementar. Ou letra D, companhias de capitalização. Gente, falei de Previc, eu estou falando dos fundos de pensão, né? Das entidades fechadas de previdência complementar. Previc, previdência fechada. SUSEP, previdência privada aberta, e aí entra seguradoras, companhias de capitalização, resseguradoras e assim por diante. Fechou? Então, a resposta correta neste caso, a letra C. 11.224 são funções dos bancos comerciais. E olha só, respondi uma perguntinha que ali atrás que vai dar a resposta exatamente dessa, hein? Captar recursos por depósito à vista, captar recursos por depósito a prazo, prestação de serviços, e aí, né, está correto que se afirma em, tinha que ter tirado isso daqui, mas vocês já entenderam. Primeiro, letra A, letra B, letra C ou letra D. Gente, nós estamos falando dos bancos comerciais. Então, quais que são as funções? Pode captar por depósito à vista? Sim, né? Inclusive, é a única carteira, o único tipo de banco que é autorizado a captar por depósito à vista. E por isso ele faz também empréstimos, né, de curto prazo, por exemplo. Captar recursos por depósito a prazo também, né? Os bancos comerciais podem sim captar à vista e a prazo, da mesma forma que eles podem fazer empréstimos para curto, médio e longo prazo. Agora, prestação de serviços também, gente, bancos comerciais não fazem aí serviços de cobrança bancária, né? Serviços de compensação, enfim, né? Infinidade de serviços que tem dentro de um banco comercial. Produtos e serviços, né, que existem dentro do banco comercial. Então, sim, todas as alternativas estão corretas. Resposta correta, a letra C. De questão para você simplesmente lembrar o conceito. Analise as informações sobre investidores não residentes. Está correto o que se afirma. Então, nós vamos procurar aquilo que está certo sobre investidor não residente. 1. São pessoas físicas ou jurídicas, inclusive fundos ou outras entidades de investimento coletivo, com residência, sede ou domicílio no exterior, fora do Brasil, que investem no Brasil. Perfeito. Então, se uma pessoa física, pessoa jurídica, fundos, qualquer entidade coletiva de investimento tiver sede, domicílio fora do Brasil, qualquer país que seja, e queira investir no Brasil, é sim um dos passos, é sim um dos critérios para ser investidor não residente. Vamos para os próximos. 2. Previamente ao início de suas operações, devem constituir um ou mais representantes no Brasil. Então, eu sou um fundo de investimentos lá da Alemanha. Eu quero investir no Brasil. Opa, beleza, primeiro passo para ser um investidor não residente. Só que eu, fundo lá da Alemanha, tenho que ter um representante aqui no Brasil, um ou mais. Perfeito. Também é um critério. 3. Devem obter registro na CVM e constituir um ou mais custodiantes autorizados pela CVM. Faz completo sentido, né? Se algum investidor, pessoa física, jurídica, fundos de fora do Brasil queira investir aqui, claro que ele terá que ser registrado na CVM e ter um custodiante aqui no Brasil também. Não adianta ele ter registro somente lá fora, na Alemanha, e ter um custodiante na Alemanha. O custodiante da Alemanha ou Estados Unidos, qualquer país que seja, não tem relação com os investimentos no Brasil. Então, isso faz completo sentido. 4. São considerados investidores profissionais. Perfeito. Inclusive, em outras questões, nós falamos um pouquinho sobre isso. Investidor não residente, ele precisa seguir 3 critérios. 1, 2 e 3. Por seguir esses 3 critérios, será investidor não residente. Por ser investidor não residente, ele também será investidor profissional. Aguardo você na próxima questão. Questão 11.221. São compromissos da Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, e aí nós estamos falando da Anbima. Letra A. Informar, avaliar, autorregular e educar.
representar, avaliar, fiscalizar e educar, coordenar, avaliar, fiscalizar e educar, ou informar, representar, autorregular e educar. Seguinte, você está fazendo uma prova da ANBIMA, então isso daqui é mais que a tua obrigação saber isso daqui de cor e salteado, hein? Não vai me errar a questão da ANBIMA na prova da ANBIMA, gente, pelo amor. Então aqui nós estamos falando de qual alternativa? Letra D. Quais que são aí os compromissos da ANBIMA, gente? Informar através, né, dos seus dados, das suas estatísticas, enfim. Representar quem? Representar justamente as instituições financeiras, né, que seguem os seus códigos. Autorregular através justamente dos seus códigos e de supervisão. E educar através aqui, né, do que nós estamos fazendo, que é das certificações e dos cursos que ela disponibiliza, né, no seu site. Por isso, a resposta correta neste caso é a letra D.